Descansando no poder de Deus, gozo, paz e amor, junto a meu Senhor. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Obrigado, nosso Deus, porque nós podemos descansar no poder que o Senhor tem, porque o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode nos livrar, o Senhor pode ouvir nossa voz, o Senhor pode fazer todas as coisas, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. E neste momento, Senhor, que nós estamos cantando esses louvores, falando estas coisas, também falando contigo em oração, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, e também na leitura da Tua Palavra, na meditação, nas petições, intercessões que faremos em seguida, que o Senhor possa estar cuidando. Abençoa, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos abrir em Gênesis, capítulo 25, vamos dar prosseguimento a nossa história da redenção. Gênesis 35. O que eu falei? 25. 25. É 35. Gênesis 35, ali tem um versículo apenas, mas esse versículo tem muita significação, não? É muito significante. O Rúben, né, o pecado do Rúben, 22, é que fala do pecado do Rúben. E esta é a razão, né, por causa desse pecado, que ele perdeu o direito da primogenitura. Não fala assim com essas palavras, fala um pouco mais para frente, né, faz uma menção sobre isso. Então pode ver que a Bíblia ela não fica contando muitos detalhes, né, ela vai direto ao que interessa, e nessa história, ela fala muitas coisas que são importantes. Às vezes a gente acha que tem coisa demais, que poderia tirar um pouco para a gente poder ler mais rápido. O versículo 22, ele termina anunciando que os filhos de Jacó, ou de Israel, eram 12. Né? Então aqui estão listados os 12 filhos de Israel. Rúben, primogênito de Jacó, diz o versículo 23, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, que são filhos da Lia. Então Lia teve 6 filhos homens e teve também uma filha mulher, que era a... Como que ela chamava mesmo? Diná. A Diná. Então, ela não é mencionada aqui, só são mencionados os filhos homens. Então, a Lia, na verdade, teve 7 filhos, a última era uma mulher. Mas, então, são esses 6 filhos, homens, da Lia. Então, aqui não estão na ordem que nasceram, aliás, esses filhos. Dan e Naftali, que são filhos da Bila, Dan e Naftali, filhos da Bila, que era a serva de Raquel. Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São esses os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. Na verdade, o Benjamim, ele nasceu na terra de Canaã, mas aqui ele fala no geral, né, a maioria dos filhos, os 11 pelo menos nasceram em Padã Arã, que é a Síria, né, é lá na Síria, é lá onde ele foi morar com Labão. E aí diz no versículo 27, veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre,
a Kiriat Arba, que é Hebron. Isso já é mais para o sul de Judá. Então ali se você for olhar o mapa de Judá, aí tem uma bolinhazinha que é o Mar da Galileia, continua a linhazinha do Rio Jordão, mas para baixo tem uma bolinha maior, que é o Mar Morto, né? E no meio do Mar Morto, mais ou menos, né, você olhando o mapa assim, você vê do lado esquerdo, é uma região montanhosa, e ali fica a cidade de Hebron. Então é ali, mais para o sul de Israel, não o extremo sul, mas se estabelecer, perto ali do seu pai, do Isaac, né? Aqui o versículo 28 revela quantos dias o pai de Jacó e Esaú. Ele viveu 180 anos, e ele expirou, e foi recolhido ao seu povo. Isaac e Jacó, Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então, pode ver aqui que os dois tinham feito as pazes, né? O Esaú e o Jacó. Eles ficaram juntos ali no funeral do seu pai. Lembra que o Esaú tinha a intenção de matar o Jacó quando o Isaac morresse? Esse era o momento, mas ele não tinha mais a vontade de matar o Jacó, né? Já tinha perdoado o seu irmão. O Isaac morreu com 180 anos, então quando o Isaac morreu, quantos anos tinham Esaú e Jacó? A gente sabe que o Esaú e o Jacó nasceram quando o Isaac tinha 60 anos. Isaac se casou aos 40, mas a Rebeca era estéril, né? E os filhos gêmeos foram os únicos filhos que ela teve. Lá, né? Diz que ele tinha 60 anos. Já estava com 120 anos, né? O Isaac e o Esaú, eles eram gêmeos, tinham a mesma idade, então os dois tinham 120 anos. Pode ver que aqui a Bíblia não faz questão de contar a história de forma cronológica. Então, ela está falando uma parte da história. É como se fossem, na verdade, vários escritos que foram juntados, né? Então, conta uma parte da história, aí volta lá, começa a contar outra parte da história. Então, não quer dizer que tudo na Bíblia está em ordem cronológica. A gente tem que entender isso, né? Então, 6 é um daqueles capítulos chatos que a gente não gosta de ler, né? Que fala da genealogia, filho de tal, né? Aqui, mas a Bíblia achou importante, Deus achou importante deixar registrado aqui na Bíblia os descendentes de Esaú. Então é só aqui, depois vai parar de falar do Esaú, só vai mencionar ele como nação, mais para o futuro. Inclusive foi uma nação que se tornou inimiga de Israel, por força, né? Mas sempre foi um problema. Então a Bíblia fala em termos de irmãos, né? É uma nação. Esaú se tornou uma nação, Israel se tornou outra nação. Então eram nações irmãs. Então aqui a Bíblia deixa registrado quem foram os descendentes. Diz que da Oholibama nasceu Jeús e assim por diante, né? Levou Esaú suas mulheres, seus filhos e assim por diante. Mas aqui, no versículo 4, 36:4, ele fala da Basemate. Basemate era filha de Ismael. Então, ele se aparentou com Ismael. Então, lembra que o Esaú, ele tinha se casado com mulheres lá da terra de Canaã, coisa que desagradou o Isaac e a Rebeca. Por isso que eles mandaram o Jacó lá para Padã Arã, para não se casar com mulheres dali, para tomar mulher da sua família. E o Esaú, depois, para agradar o seu pai e sua mãe, vendo que, né, eles tomando aquelas duas mulheres, isso não foi bom aos olhos dos seus pais, né? E o que aconteceu dele ter perdido a primogenitura, pelo fato dele mesmo ter vendido, né? De ter perdido a bênção que foi roubada pelo Jacó, ele falou, então, para agradar os meus pais, eu vou me casar com uma parente. E ele se casou com uma parente, que era filha do Ismael. Então era sua prima, né? Por parte de pai, né? Por parte do Abraão. Então, tanto a Basemate quanto o Isaac tinham... ela era tia, né? Ela era tia do Isaac, né? Ela era filha de Ismael.
e ele era filho de Isaac. Não, eles eram primos, né? Eram primos. Então ele se casou com a Basemate, não, prima de Ismael, e aí teve filhos. Então dá para você ver isso nessa lista aqui de nomes, né? E uma coisa interessante também, diz que lá em Edom, Edom se tornou uma nação, a gente pode dizer de certa forma, mais desenvolvida do que Israel. Se desenvolveu mais rapidamente, por exemplo, em termos políticos, porque ali já tinham reis, né, tudo organizado. O primeiro rei de Israel ia ser muito tempo depois. Isso a gente vê na Bíblia, isso é um detalhe interessante, porque a gente vê, por exemplo, a nação de Israel, parece assim um pouco com o Brasil com relação ao resto do mundo. A gente está acostumado a ver que no Brasil as coisas demoram para acontecer. Antigamente até demorava mais, hoje em dia acontece até um pouco mais rápido. Mas primeiro as coisas acontecem lá fora, né? E depois demora um pouquinho para chegar aqui. Quando chega aqui, às vezes já está atrasado, e né, fala-se em termos de progresso, de desenvolvimento. Então, que não tinha, a preocupação de Israel não era tanto de se desenvolver dessa maneira como o mundo em redor estava se desenvolvendo, mas era mais a questão religiosa mesmo, né? Deus separou esse povo para ser de fato uma testemunha do próprio Deus, né? Do Deus verdadeiro. Aqui, avançando para o capítulo 37, aí começa a história do José. Então aí a partir do versículo 37, ele vai deixar um pouco de lado o Jacó, ele vai falar um pouquinho, vai fazer uma pausa, né, um parênteses, para falar de Judá. Então ele deixa um pouco o Jacó de lado e começa a falar dos filhos, principalmente o José. Mas para começar mesmo a história do José, antes ele faz um parênteses para falar um pouco sobre Judá, que foram, na verdade, se a gente for pensar na história de Israel, foram os filhos mais importantes do Jacó. O José e o Judá foram os dois que foram mais importantes. De Judá, eles herdaram o nome hoje de judeus, né? Porque se tornou a principal nação quando foi dividida lá, né? E José porque ele se tornou o salvador. Ele foi um tipo de, assim como ele foi vendido por 30 moedas, seus parentes, e o José também foi entregue pelos seus irmãos. Tem muito paralelo na história de José e de Jesus. Então José ele se tornou importante por isso, pelo fato dele ter sido também, como a gente costuma dizer assim, aquele filho mais certinho, o filho que fazia tudo certinho, fazia tudo. Parece aquela história do filho pródigo, né? Que tem o filho certinho e tem aquele filho que pediu a herança antecipada e saiu para aproveitar as coisas do mundo. Depois ele se arrependeu e voltou, e quando ele voltou ele recebeu maior honra do que o filho que estava lá o tempo todo com o pai, e ele ficou enciumado e todas aquelas coisas lá, né? Mas são coisas que acontecem na vida. Deus está preocupado com o nosso coração. É claro que Ele quer que nós façamos tudo certinho, como José fez, né? Mas isso não significa que, ao fazer tudo certinho, religiosamente bem, como os fariseus, por exemplo, faziam, não quer dizer que você está agradando a Deus mais do que os outros, né? Porque o que agrada a Deus realmente é a sua devoção, e a devoção muitas vezes não envolve. É difícil a gente falar sobre isso, né? Deus quer que nós sejamos santos, mas às vezes essa nossa perfeição, aqui falando como ser humano, a nossa perfeição ela se torna uma coisa meio artificial, né? Por exemplo, nós somos os mais fiéis da igreja bíblica, né? Nós estamos aqui, nós somos mais fiéis do que os outros que ficaram em casa, que poderiam estar aqui, né? Não estou me referindo aos que estão doentes ou que estão trabalhando, mas aqueles que poderiam estar aqui, mas não estão. Então nós somos os mais certinhos, nós somos os fiéis, né? Mas isso não significa que nós somos melhores do que aquele que não veio hoje, por exemplo. Diante de Deus, que estão desgarrados, né? E quando ele voltar, ele pode receber maior honra do que nós mesmos. E aí a gente vai ficar meio chateado, né? Como aquele ficou chateado porque quando voltou, o pai fez uma festa. Nunca fez festa para mim, agora chega esse que desperdiçou, né, com as coisas do mundo, as riquezas, e agora ele vem aqui e faz essa festa, né?
mas aí o pai foi lá para reconciliá-los. Jesus, ele falou sobre isso no Novo Testamento: muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Ele disse que ele veio para buscar os doentes e não os sãos, né? Aqueles que se diziam sãos, né, que estavam fazendo tudo certinho, eles não precisavam de médico. Quem precisava de médico eram os que estavam fazendo as coisas erradas, que eram os publicanos. Né? E ele falou também que publicanos e pecadores, mas eu acho que são essas palavras que ele usa, entraram no reino de Deus e tomaram a frente dos outros, né? Que já estavam no reino de Deus. Quando a gente compara José com Judá, parece mais ou menos isso. Ele se casou com uma cananeia, não era para se casar, né? Apesar que José também se casou com uma estrangeira, né? Mas não foi por vontade própria, foi uma coisa que o faraó, de certa forma, obrigou ele a se casar, né? Com uma egípcia. Mas no caso do Judá, não, ele se casou porque ele se tornou amigo de um cananeu, se casou com a filha dele, que era Tamar, né? No final, a Tamar, que também teve, né, aqueles desvios que a gente vai ver, né? Uma das mulheres honradas na Bíblia, assim como Sara, Rebeca, e agora a Tamar, ela vai ser a mulher, vamos dizer assim, mais importante nessa linhagem, e é uma estrangeira, né? Porque ela vai fazer parte da linhagem do Messias, de Jesus, né? Aqui então no 37 ele fala da história do José, né? Ele começa, aqui a gente vê claramente que a Bíblia já começa a falar sobre José. Então no versículo 37 começa dizendo que ele habitou na terra de Canaã. É como se ele estivesse começando de novo uma história, né? Agora eu vou falar sobre o José. Então ele começa a falar aí, o Jacó, ele habitou na terra das suas peregrinações, 37:2. Essa é a história de Jacó, mas aí ele começa a falar de José. Então, na verdade, é como se ele estivesse dizendo, essa é a história de José. Tendo José 17 anos, ele apacentava os rebanhos e tal. Então, essa história é muito interessante. Esse é um dos capítulos da Bíblia que você tem prazer em ler, porque esse capítulo ele conta uma história, é emocionante. Então, a gente gosta quando está lendo um livro e o livro tem aquela, né, movimentações, aquelas histórias. Então fala aqui como ele foi vendido como escravo e tudo isso. Agora, em que momento da vida se a gente for olhar para os detalhes, em que momento da vida do Jacó isso aconteceu? Então, aqui na cronologia a gente vê que morreu o Isaac, né? Na cronologia não, no texto bíblico, né? No capítulo anterior fala que morreu Isaac, depois fala do Esaú e depois conta a história de José. Significa que essa história veio depois da morte do Isaac, o avô de José? Não. Vou falar, caso você queira anotar, para depois ler, né? Versículos importantes: 2, Gênesis 45, versículo 6, e Gênesis 47, versículo 9, porque eles trazem informações sobre a idade, então a gente pode montar uma cronologia a partir disso. Gênesis 33, 2 fala que José já era nascido.